Que a paz de Cristo esteja convosco. Muito boa essa frase, né? Que a paz de Cristo, ou seja, a paz da verdade, esteja com você. Porque aquele que está com a verdade, que sempre busca a verdade, né? Com uma boa razão, que sempre está com a razão em dia, né? Busca. Ele sempre vai estar certo, ele sempre vai estar em paz, né? Então, ele sempre vai estar na paz da verdade. Então, que a paz da verdade esteja convosco. Que a paz de Cristo esteja convosco. Bem, hoje vocês vão saber o motivo aí, então, do porquê eu criei esse canal há 11 anos atrás, há muito tempo atrás, né? Por causa de uma profecia, né? De um sonho. E o que isso tem a ver com o MBL e com a missão, com o partido dele, com toda a conjuntura política do mundo e do Brasil no momento? Na verdade, vai ser uma profecia e um milagre, né? A história de uma profecia e de um milagre. Para começar, né? Antes de eu começar essa história, claro que você tem que responder uma pergunta. É uma pergunta bem simples, mas você tem que responder ela de verdade, né? Com a paz da verdade, ou seja, você não pode mentir de jeito nenhum, porque você tem que ficar em paz consigo mesmo, né? Não é isso que você almeja? Alcançar a paz de Cristo, a paz da verdade, né? Então a pergunta é bem simples. Como está a sua fé hoje? Como está a sua fé hoje? O que é a fé? Como é que está pelo seu entendimento de fé? Ela está grande, está pequena, ela está do tamanho do universo, está pequena que nem um átomo, não existe, não é nada. Ela pode ser uma cor, né? Pode estar mais vermelha, mais azulzinha, pode ser uma chama, pode ser uma montanha, uma caverna, pode ser um som, pode ser uma textura. Você pode representar a sua fé aí da maneira que você quiser, desde que você tenha algum parâmetro de entendimento do que seria, né? Essa fé, essa confiança, você confia em Deus, porque ter fé implica em consequência confiança. Como é que você tem fé e não confia em Deus? Você vai acreditar no ser todo e não, né? Não confiar nele não faz nenhum sentido. Aí vão dizer, o diabo tem fé, né? Que argumento besta, né? Enfim. Você já respondeu a pergunta? Você já conseguiu mensurar? Talvez, eu não sei. Conseguiu responder? Enfim, não prossiga se você não respondeu a pergunta. Enfim, para começar essa historinha, né? Essa profecia e o milagre, na verdade, nós temos que começar um pouco aí sobre um pouco da minha própria história, né? Da história da minha vida. Eu nasci em uma cidade do interior, né, do Nordeste, etc. Sabe como são as famílias aí brasileiras, né? Então, por questões aí, mãe e pai, talvez muito jovens, não queriam criar, aborta, não aborta, não sei o quê. No fim, eu acabei sendo criado pela minha avó, né? E também por causa de uma questão de preferência, que eu vou falar mais tarde, mas minha avó sempre da igreja, etc. Fui criado por ela. Por uma questão tipo, de escolha, etc. Não foi dado. Foi ficando, né? Se acostumou. E quando criança, né? Eu tinha um problema nos joelhos. Eu não podia me agachar, não podia dobrar os joelhos e na hora de desdobrar eles, né? Doía muito. Nossa. Parecia que os ossos estavam quebrando, né? E
pela manhã, não lembro se era um sábado provavelmente, passava um programa religioso pela manhã. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Essa músicazinha é muito boa, não é? Vai ficar na tua mente. Música do Missionário, olha, já vai pegando, hein? Começou. Missio. 1 minuto. Enfim, me empolguei, né, com a músicazinha. Já pegaram a referência, né? Então, esse programa, ele passava todas as manhãs. E era um sábado, alguma coisa assim, eu não me lembro, eu sempre assisti ele. E tinha ele, eu ia pra escola pela manhã, né? Tomava café, etc. E sempre chegava a parte lá da oração, né? Falar, pega aí o seu copo com água, coloca assim, ora, não sei o quê. E eu sempre orava pra eu me ser curado, não sei o quê. Entretanto, nesse dia foi diferente. Eu não sei se eu não estava prestando muita atenção na programação esse dia, ou se eu estava meio sonolento e só estava escutando o que o missionário estava falando, né? E eu sei que eu estava pensando sobre a história, que era a história de Sansão, né? Então, eu acho que era a primeira vez que eu estava escutando a história de Sansão e Dalila, e eu fiquei, né, empolgado com aquele negócio dos dreads. Por que ele tem 7 tranças? E eu fiquei... Foi nesse dia que eu me invoquei com o negócio do cabelo. Eu falei, caraca, mano. Então eu tinha um poder só por causa do cabelo. E eu viajei, eu adorei muito a história de Sansão. Pra mim foi tipo o primeiro super-herói. Tem uns heróis modernos aí agora, tá? Que estão lançando vários filmes. Mas naquela época foi o meu primeiro super-herói que eu podia ser. Não podia falar dos outros, né? Porque sempre são demônios, não sei o quê. As mulheres da igreja sempre cerceiam, a mulher sempre cerceia o homem em qualquer coisa, mano. Na igreja também as mulheres sempre cerceiam os filhos aí pra assistir desenho, videogame. Toda mulher não quer, mano. Até os casados, poxa. Enfim. Vamos distrair, que eu vou lembrar da história onde... Enfim, o primeiro super-herói, né, o Sansão. E nesse dia, na hora da oração, eu me empolguei tanto, eu tive tanta fé na história do Sansão, assim, porque o primeiro fez tanto sentido. Porque ele fez uma aliança com Deus, né? Não foi ele que fez, mas Deus que fez as promessas, etc. lá, né? E eu falei, não. E, cara, eu fiquei tão empolgado que eu tinha certeza que eu seria curado nesse dia. E é tanto que eu lembro que na hora que eu falava, pega aí, porque geralmente eu pegava água, né? Lá, colocava, orava, saía, levava água em vez de beber, eu escovava os dentes. Aí no finalzinho que sobrava um pouquinho eu bebia aí. Porque a minha fé ela não era baseada na quantidade de água que eu ia tomar, ou se era o cara da TV que tava falando. Naquela idade eu já tinha consciência disso, eu sabia que ia ser um negócio meu. E nesse dia eu peguei a água lá, coloquei, e eu acho que em algum momento, né, eu fui orar, né, começou a oração, só que eu orei meio rápido e o meu que difícil, eu querendo ser curado, e o meu que fez a aliança, Deus, se me curar eu vou ser tipo que nem Sansão, ou o inverso de Sansão. Eu vou deixar meu cabelo crescer, então raspar ele. Foi algo, uma aliança meio dupla onda, sabe, meio... duplo estado que eu quero dizer, né? É meio onda e meio partícula, assim. Tá em estado quântico ali, eu não sei. Foi alguma coisa, eu sei que eu tava com muita fé e foi uma oração muito rápida de uns 10 segundos, porque, ou 8, não sei. Eu só falei, Deus, é isso aí, eu vou fazer e vou ser curado. Porque eu tinha certeza que seria curado. E eu só cheguei, peguei meu copo, fui sair, né? E fui escovar os dentes. E eu acho que eu fiquei tão empolgado pensando na história do Sansão, como que ele tinha feito os negócios, né, com as raposas e derrubado o tempo. E eu fiquei, nossa, mano. E eu tava distraído, né? E
Daqui a pouco aqui escovando os dentes, eu terminei, né? E eu não podia escovar na pia porque era muito alto, então a gente tinha que sair pra uma areazinha assim na porta, né? Geralmente meus primos agachavam lá, só que eu não podia agachar porque meus joelhos doíam muito. Aí eu tava aqui empolgado. Aí daqui a pouco eu terminei de escovar e levanto. Eu falei, ué, mas não tinha por que levantar. Eu sempre ficava em pé. Ué, só que eu nem pensei direito, eu já agachei de novo. Aí eu levantei de novo, cara. Eu não tinha mais nada, velho. E ué. Aí eu agachei, levantei e não tava sentindo dor. Aí, vó. Fui lá pra minha vó, olha, eu fui curado. Ela parou na porta, assim, eu fiquei que nem um sapinho, mano, na frente dela, assim, ó, Deus me curou. Mano, não acreditava. Esse dia eu fui curado, mano. É engraçado porque as pessoas acham que vai ver um milagre e sua fé vai aumentar, mas não. Eu chorei, viu? Mas tudo bem. A presença de Deus, tudo é válido. Enfim. As pessoas acham que você veio um milagre assim e a fé vai aumentar, só que não. Porque você passa a ter basicamente certeza que Deus existe, não tem mais essa questão da como a fé te dá uma crença, né? Você simplesmente sabe isso que você sabe, você também confia. A fé talvez antes do milagre é uma confiança sem saber, depois de um milagre, uma experiência pessoal, é uma confiança em que se sabe. Eu acho que existem níveis de fé, talvez. E eu lembro que quando eu era criança, eu deveria ter uns 5, 6 anos nessa época. Quando isso aconteceu, 5, 6, no máximo 7. Minha avó deve saber, depois eu pergunto a ela. Se perguntar também qualquer um da minha família aí, eu vou afirmar. Enfim. Então, quando você também testemunha um milagre, também é como o gênio da lâmpada, né? Ainda mais se você é criança, pô, Deus já existe, eu pedi pra me curar, você vai fazer o quê? Você vai realizar mais pedidos. Só que Deus não é um gênio na lâmpada. Não é assim, você vai pedir coisa, Ele vai te dar. Mas quando você sabe e confia nele, e você se entende como filho e ele como pai, é como um filho pedindo. Então você pode explorar essa debilidade, por assim dizer. Mas como assim? Quantos pedidos mais você tem? Eu não tinha nenhum, Deus já me curou. Eu estava satisfeito, né? Mas é claro que quando eu fiz a oração lá no missionário, eu queria usar também a aliança que eu fiz com Deus de uma forma de evangelizar as pessoas, de usar o testemunho como forma de trazer mais vidas, né, para Cristo. Por isso que a questão de espalhar missões, falar sobre Deus, né, sempre me atraiu. Só que eu entendia que por causa da TV, mesmo criança eu já estivesse com não ia precisar mais dessas missões. Depois, quando eu descobri a internet, aí que acabou, né? A questão dos missionários, etc. Enfim, como que eu provaria e mostraria para as pessoas que de fato eu tinha um problema e um milagre aconteceu comigo, Deus me tocou? Eu ia precisar ser muito inteligente, ter muita sabedoria para isso.
E eu tinha visto que na Bíblia diz que quanto mais sabedoria você pede, porque uma das coisas que Deus dá para você quando você pede de forma inesgotável é a sabedoria, né? Então, eu pedi por sabedoria para Deus. Isso mostra que eu era um tolo. Porque a sabedoria é boa. É boa, mas tem que ser forte para ter ela, né? Eu queria ser mais sábio que Salomão, olha só a ganância do moleque. Então, o meu objetivo, eu falei, como que eu vou mostrar e unir, né? Uma forma que as pessoas saibam, que seja inquestionável da existência de Deus e que me curou, etc. Que todo mundo saiba. Então eu resolvi que estudar muito, porque eu entendi que através da ciência, seja matemática, lógica, alguma coisa, eu poderia chegar nessa... Na verdade, eu poderia chegar em Deus, porque se Deus se expressa nas coisas, através da natureza, a gente pode chegar também, a gente pode provar Ele de alguma forma, né? Pode testificar Ele, mesmo que ainda acham pequenas lacunas. Mas ainda assim, é um caminho, Deus é um caminho infinito no qual você se move para de encontrar Ele, não? É isso. E eu resolvi estudar muito porque eu queria provar Deus cientificamente. Depois eu fui descobrir que a maioria das pessoas já fazia isso, mas enfim. São crianças, né? E com o tempo também eu deixei a igreja, né? Ali por volta dos... esse óculos tá ruim, vou tirar. Enfim. Eu percebi, né, que a igreja ali, as pessoas eram muito egoístas e pecadoras, subiam ali no púlpito, pregavam, então tocavam as baterias, negócio, todo mundo em pecado. Eles não tinham nenhum respeito, né, por Deus ou qualquer coisa do gênero. Né? E eu não entendia, por que Deus não simplesmente mete um raio nessas pessoas aí e pulveriza todo mundo? Para mim ali o altar era um lugar sagrado. Eu nem sequer pisava, porque eu achava que Deus podia me meter um raio, me fulminar. Já pensou? Então, e na igreja também tem muita questão de não questionamento. Né? Como é que eu vou chegar em Deus sem questionar? Como que eu vou adquirir sabedoria sem questionar, sem buscar? Porque a sabedoria ela é uma busca, né? Você tem que ir buscando e essa busca se dá através dos questionamentos. Né? Olha, eu acho que eu tô com um terçol. Será que foi esse óculos? Enfim, meu rosto tá meio inchado. Eu acordei ainda também agora. Não estava muito bem. Então, e vendo essas incongruências, né, dentro da igreja ali, minha família sempre foi muito próxima do negócio de pastor e eu via que era mais a igreja sempre foi um negócio quase um culto a pastores, né, era parece que toda igreja é quase como se fosse uma pequena seita, né, uma seita em pequena escala, onde ali se idolatra um líderzinho, que dizem. E é uma coisa muito de jogo de ego e tal, como se fossem pequenos reinos, pequenos monarcas, ou sei lá. Vai entender. E então, com uns cerca de 14, 15 anos, assim, eu saí da igreja. Tentei até ir para outras, mas não deu certo. Geralmente eu tinha uma linha mais na Batista, assim, pra deixar claro para vocês já antes. Né? Pra ficar perguntando aí qual linha que era. E eu fui seguindo, estudando, né? Estudei muito porque eu achava que através da ciência, né? Se eu estudasse bastante, através da ciência, através do conhecimento geral, eu poderia chegar o mais próximo possível a Deus, né? Sei lá, provar para as pessoas, saber essas coisas, né? Não só o meu testemunho de criança, sei lá. E é engraçado que com o tempo, né? Mesmo você que foi aí tocado por Deus, por assim dizer,
você se esquece, né? Você se esquece do milagre, se esquece que Deus fez coisas por você. E com o tempo, até, tipo, você vai buscando explicações para as coisas, né? E o que você poderia achar que é Deus vai tendo outros tipos de explicação. Você consegue explicar de tal forma. Por exemplo, talvez eu poderia ter me auto-hipnotizado criança. E essa poderia ser uma das respostas. Então, quando você busca essas coisas, a sua crença em uma explicação divina e miraculosa, ela vai sendo cerceada, né? Pode-se dizer que a sua fé vai diminuindo. Mas nenhuma dessas explicações bastava ou era suficiente. E mesmo assim, isso não excluía a existência lógica de Deus, etc. E as suas excepcionalidades, né? E, bem, sempre fui um bom aluno e com o tempo eu passei em uma universidade em São Paulo, né, capital, ou seja, o cara nasceu no interior de uma cidade do Nordeste, dos mais fudidos que tem, pobre, e sem cursinho, sem nada, só estudando, passa por ano. Eu, na real, sempre passei, toda vez aí que eu fiz a super prova, dizem, né, sempre passei em um curso, e eu fui pra lá, pra São Paulo, imagina, você é pobre, a maioria das pessoas do interior do Brasil não tem nem dinheiro pra sair da sua região ali, né, da sua cidade, eu ia pra uma cidade vizinha, aí eu tava indo pra uma capital, São Paulo, eu lembro que eu peguei o ônibus, né, 3 dias de viagem, nem lembro, odeio viajar, odeio mudanças e foi, enfim, você vai chegando ali, né, grande São Paulo, e você sai da cidade que 20 minutos, 10 minutinhos a pé, você cruza tudo ali, a cidade é um ovo no interior, não tem nada, não tem saneamento, não tem nada, e você chega lá em São Paulo, aquelas pontes, aqueles viadutos imensos, né, aqueles prédios, e você de carro vai passando e dura 2, 3 horas de carro, de casa, de fábrica, de coisa, e você fala, que é isso, meu Deus. Apesar de você ver pela TV, né, pelos filmes, as coisas, quando você vê, pessoal, né, as coisas são totalmente diferentes, né? Você fala, caraca, onde era que eu tava? E é natural que as pessoas do interior, elas amem muito o lugar dela, onde elas nasceram, né? E elas têm como se fosse o melhor lugar do mundo. No Brasil tem muito isso, as pessoas são muito apegadas à sua terra. Mas a verdade é que o Brasil nossa, quanto mais você migra de um lugar para o outro, você vê os níveis que tem de desenvolvimento, o Brasil é periclitante, né? Por assim dizer. Enfim, então, com 17 anos eu passei na universidade e fui para São Paulo, eu morando ali em São José, mas eu passei ali para mais no centro, né? Era outra cidade ali próxima. E final de semana aí para São José, etc. E ali foi bem em 2013, sabe? E tinha começado em 2013 o quê? Manifestações, né? Vem pra rua, vem contra o aumento, vem. Não é pelos 20 centavos. Então imagina, você tá saindo da cidade do interior, tá indo pra universidade, tá conquistando o mundo, aquele lugar grande, tá tendo um movimento político e você tá querendo conhecimento, tá, pra você, de cultura, de coisas, está chegando e você quer abraçar tudo ao mesmo tempo, né? E você acha que pode mudar o mundo, né? Pode mudar o mundo, é nóis. Você vai que deu uma onça, você quer pegar tudo, mano. Aproveitar que é jovem, né? Seus 20 anos. E foi aí que eu ingressei que eu comecei a estudar política mais ou menos por aí, né? E todo mundo, eu acho que principalmente os jovens, começam por uma vertente, né, mais à esquerda, e a estudar, pelo menos, porque eu acredito que eles saem, como você sai da igreja, você fica meio desgostoso, mas você não deixa de ser humano, você não deixa de querer o bem para a humanidade. Então, quando você pega algo que é do bem comum, né, por assim dizer,
Claro que você quer entrar dentro, porque você quer o bem das coisas. Só que eu era muito veaco, eu não queria sair de uma caverna e cair em outra, tá entendendo? Eu tinha muito medo de estar dentro de uma caverna dentro da caverna, entende? Então eu fiquei muito... Nunca acreditei de fato nas coisas, sempre fui um cara cético acerca das coisas e sempre busquei de forma lógica e científica o máximo possível, né? Eu tentei buscar a verdade, né? Para provar, não custe o que ela custar. Custe o que custar. Custe o que ela custar, né? Não sei. Enfim. E eu lembro que, eu não sei, da virada de 2013 para 2014 ali, eu acompanhava, estudando essas coisas políticas, indo para manifestações, eu sempre via de várias vertentes. E um dos caras que eu acompanhava era o Kim, que ele estava em São Paulo e eu queria muito. O cara é jovem, quer ver essas coisas. Eu lembro que ia ter uma manifestação, ou alguma organização de alguma coisa, que o Kim ia, né, levar o carro de som, os caras já iam estar lá. E eu lembro que até o Danilo Gentili falou, não, vamos lá, o Kim vai estar, vocês tiram as fotos, não sei o quê. E, só que essa manifestação, essa convocação, esse ato, não sei o quê, eu não lembro exatamente o que era, porque faz tempo, ele sempre acontecia ali, final da tarde, início da noite, né, esse meio tempo aqui. Só que eu estudava à noite, então eu tinha que ir, ficar um tempo ali, né, só para tentar tirar uma foto, alguma coisa, e depois vazar, porque eu queria muito ver. Porque eu não sei porque era já, porque eu sou meio japonês, talvez tenha sido isso também, eu sou meio oi puxado, vai saber. Então, e eu sei que eu fui, né, e eu fiquei lá, né, eu cheguei no horário certo e era no MASP, eu lembro. Sempre adorei o MASP, é lindo, né, como é o nome daquela armação, eu vou esquecer, é concreto protendido isso ali, eu acho que eles puxam, né, e fica a arma, eu achei eu não lembro, eu acho que é concreto protendido que fala, eles colocam, enfim, o MASP é um negócio incrível. E eu cheguei lá no MASP e tava na hora e não tinha ninguém, e o brasileiro sempre se atrás, eu sempre fui pontual, esses filhos da mãe sempre são no horário errado e não tinha ninguém, e eu tava na hora certa, e eu fiquei, putz, eu tenho que ficar aqui só uns 20 minutos, né, e pra não dizer que não tinha ninguém, né, tinha um cara lá com um megafone e umas 9 pessoas ao redor, né, 8, 9, sei lá, e eu chegava e eu lembro que eu cheguei, né, e os caras estavam com o megafone, eu olhei assim, era um cara baixo, meio careca, feio, peludo, de uns 30 anos. Eu falei, esse velho aí, baixinho que vai mudar o Brasil, porra. E na mesma hora, veio uma voz na minha cabeça assim, né? E o cara de baixo falou, Napoleão, Davi. Davi, Napoleão. Caralho, é esse cara aí que vai... E veio na minha mente. Por quê? Eu sempre fui o baixinho da minha turma, eu sempre fui pequenininho. E, na real, eu demorei muito na fase da adolescência para começar a crescer, né? Então todo mundo sempre me zoava de baixinho, eu sabia todos os apelidos. Só que um dia eu cresci e fiquei mais alto do que todo mundo. E eu sabia toda a versão de baixinho, como me zoaram, né? Eu queria pegar uns baixinhos, toda vez que eu tinha uma oportunidade eu zoava os baixinhos. Mas depois desse dia, eu nunca mais zoei baixinho, por causa desse negócio que veio na minha mente nesse dia. Davi, Napoleão, nunca mais, né? E tava lá o cara, porque ele tava gritando, contra o Brasil, a corrupção, não sei o que, ele dava com o megafone, não sei se era um megafone vermelho, branco, sei lá, não lembro, muitos detalhes, né? E eu lembro que teve um momento, né, eu tava lá esperando, né, olhando, porra, cadê a porra, esses japoneses não são pontual, mano, eu já tava revoltado. Aí uma hora ele falou, quem que é o megafone? Quem quer falar aqui? Aí não tinha ninguém, as outras pessoas, eu falei, eu. Ele falou, não, peraí. E continuou falando, filho da puta não me deu o megafone. Filho da égua. E eu fiquei pensando, mano, esse cara... E eu fiquei esperando. E o maluco não me dava o megafone, não me dava nada. Eu acho que talvez passaram também umas listas. Sempre eles passam umas listas pra gente assinar umas atas, né? Esses movimentos meus de skate. E eu esperei e nada do Kim, eu sei que deu o meu horário e o cara não me deu o megafone. E eu falei, quer saber? Eu vou embora. Na hora que eu virei pra ir embora assim, veio me puxando pelo ombro, porque... Vai no hora, senhora, mano.
Eu ia sair e vinha na minha mente, a oração. Eu, oh, não, o que é isso, mano? Eu ia sair, oração, meu, porra. Deus tava falando pra mim orar, né? Puta, tu que orar aqui, mano, porra. E era estranho, porque como eu tinha saído da igreja, né, há uns 2 anos já, um pouco tempo, pra mim aquela questão, os caras toda hora orando, todo dia orando. Eu falei, pô, oração não é assim, você ora. Deus não é retardado, ele não é onipresente, onisciente, onipotente, tá em todo. Por que você fica orando toda hora, uma oração repetida? E eu não fazia sentido aquilo ali pra mim. Então, fazia muito tempo que eu não tinha orado, que eu não orava. Alguns vão dizer que eu estava desviado, mas. Enfim. É. Orar, mano. Eu tô muito tempo aí sem orar, eu vou ter que orar. Putz, e fiquei naquilo. Falei, pô, mano, Aí eu peguei aqui, né? Eu meio que baixei a cabeça assim, eu coloquei a mão, apontei meio que pro cara assim, sabe aquela oração de 8 segundinhos ali, 10 segundos. Eu falei, Deus abençoa onde é isso, um dia for lido, ou quem ele for guiar pra liderar. Cai fora, mano, minha oraçãozinha. Eu sabia que, mano, a oração grande ou pequena não importa. O que importa ali é o propósito, né? A intenção. Então eu orei pro cara, mano, pra Deus um dia isso, um dia chegasse no poder, ou então pra que ele pudesse guiar bem ali, quem chegasse aí, certo? Ó, eu poderia dizer, eu não posso dizer com certeza. Esse cara poderia ser o Renan Santos. Eu não vou dizer exatamente que era ele, porque eu não lembro, de fato. Mas era um cara, eu posso dizer, muito parecido com os trejeitos dele, muito. E naquela época eu já achava ele velho, era um velho todo esbagaçado, né, com 30 anos. Hoje eu é que tenho uns 30. O tempo voa, né? Ai, mas... É a vida, fazer o quê, né? Ai. Eu não lembro também se... Eu não lembro se foi antes disso ou depois disso. Tinha que ter um negócio de panfleto pra colar na rua. E eu tinha marcado pra mim ir. E no final não fui porque o meu celular descarregou. E eu tinha colocado ele pra descarregar no despertador. E... Não sei. Não foi pra mim. Aconteceu, foi isso. Eu não lembro se foi depois disso ou antes disso. Que era pra... Enfim. O importante é... Agora sim que a história... Ó, depois de... meia hora de vídeo que a história vai começar. Depois desse dia, então, eu acho que aconteceu 2 semanas, 2 meses depois disso, eu não lembro exatamente, eu acho que foi pouco tempo. Aconteceu, eu tive uma experiência, que eu costumo dizer aí, alguns evangelhos, sabe aquelas experiências de ir no inferno que os pregadores contam das igrejas por aí. Eu fui no inferno, pode-se dizer que foi uma experiência desse gênero, sabe? Uma experiência de quase morte, que realmente eu entrei ali. Poderia-se dizer que você passa por um estado que você vai para o inferno, porque existe uma distorção ali de percepção do tempo, né? Em que cada minuto ele literalmente parece uma eternidade, sabe? E isso mexe muito com a sua mente. Então, eu tive uma experiência dessa, que foi uma luta. Um dia eu conto aí pra vocês ela, porque senão, pô, eu até tô com 30 minutos, só pra me contar isso vai demorar. Imagina, eu vivi eternidades dentro dessa experiência, então vai ser uma eternidade pra me contar pra vocês. Enfim, tem todo aquele lance, né? A vida passa pelos seus olhos e você tá na luta ali, e você se entrega ou não se entrega, enfim. E... foi no meio disso tudo que você sempre... Eu sempre me questionava, né? Porque eu tinha largado a igreja e eu sei qual era o tamanho da minha fé. E nesse dia, nessa luta, eu percebi que se eu morresse ali, né? Naquela relação, aquela luta que eu tava ali, será que eu ia pro céu, pro inferno? Como era que tava a minha fé? E eu vi que ela estava bem pequena, mas não tinha desaparecido, né? Era do tamanho de um átomo, de um glu, de um quark, de um mu, de algo bem, de uma corrente, uma energia minúscula, um Planck lá, sei lá. E, bem, mas se eu tinha orado aí aleatoriamente antes, é porque de alguma forma a minha fé tinha sido manifestada, né? Então eu não me entreguei. E eu passei por essa situação, começou à noite, né, 10 da noite, foi até umas 10 da manhã do outro dia, foram 12 horas de
de luta espiritual, vou dizer, de luta contra os demônios, né? Tem um filme da Paixão de Cristo que Judas sai e tem uns demônios correndo atrás dele ali, gritando. Era algo semelhante a isso, era o mais próximo que eu posso dizer, é um negócio. Enfim. Além da distorção espacial, né? Enfim, quando eu sei que eu cheguei em casa no outro dia e 12 horas eu acho que eu não conseguiria entender e eu sei que eu tinha só pedido a Deus para me salvar e ele não salvou. Eu cheguei em casa, deitei lá na cama e a única coisa que eu conseguia fazer, eu só conseguia me cobrir e orar, né? Eu orava e eu agradecia a Deus e eu chorava muito e eu só chorei. Eu fiquei ali uns 3 dias só chorando. Por quê? Porque esses 3 dias pra mim não foram nada. Como a minha experiência anterior, cada segundo parecia que eu tinha vivido 1000 anos, 2000 anos, então 3 dias ali não foi nada. A minha percepção de tempo tinha totalmente, né, colapsado. E no final do 3º dia eu só chorava e ficava enguiçado, eu não dormia, né? E eu acho que eu cansei de tanto estar ali chorando, cansado. E eu dormi e eu tive um sonho, que é o sonho que eu vou contar agora pra vocês. Eu sonhei que eu tava simplesmente correndo, fugindo de algo em uma floresta escura, em uma escuridão total. Eu sei que eu olhava pra trás, né, e tinha lá uma criatura mais escura que a própria escuridão, né, me perseguindo. Ele parecia, em comparação hoje, sei lá, era grande, parecia um búfalo, um boi, parecia um carro, um 4x4. E eu fiquei nessa floresta correndo umas 2 semanas. Eu corria e era, sabe, aquela com a distorção de tempo, de espaço, não saía. E ele era incansável, eu vinha correndo, eu corria, esses sonhos de pesadelo mesmo, né? Até que em algum momento eu consegui sair desse, que parecia uma sombra, uma escuridão, uma floresta escura, e cheguei em um rio. E do outro lado do rio havia árvores, né? E árvores secas, assim, pra cima, galhos. Então eu pensei, eu vou cruzar o rio e vou subir em uma árvore dessa, né? Então eu fiz isso, eu cruzei o rio e subi em uma das árvores. Bem no topo eu subi bem pra cima. E eu fiquei lá olhando e esse bicho saía, né? E ele ficava na margem do rio, ele não cruzava. E me parecia que ele não gostava de água, né? Essa foi a minha imagem. Uai. E ele saiu. Só que como eu tinha ficado, o bicho estava correndo atrás de mim 2 semanas, eu falei, vou esperar, né? Então, eu via que tinha um rio aqui e o sol, né, ele passava assim. Tava para me ver um sol bem amarelo, né? O sol avermelhado, amarelo, enfim, aquele bem cansado, enfim. E esse bicho foi embora. Então, o sol foi, se pôs, né? E veio o outro dia. E eu olhei para baixo e o bicho estava na parte de baixo ali na árvore, né? No segundo dia eu falei, esse bicho aqui de novo, né? Aí ele foi embora e passou um dia. Aí veio o outro dia, eu olhei, ele não tinha aparecido. O sol se pôs. Aí veio o outro dia, eu olhei, lá estava ele, 2 dias. Aí o sol se pôs. Aí veio o sol de novo, passou 1, eu olhei, ele não estava. 2, não estava. 3, eu olhei, ele estava. No 3º dia ele estava. Aí, enfim. E eu, como é que eu vou sair daqui, né? Aí, ele foi embora, e mais uma vez. 1, olhei, ele não estava. 2, não estava. 3, não estava. 4, 5, ele estava. Então, eu notei, como eu sempre gostei de estudar e sempre gostei de número, a universidade de tudo que eu passei foi de engenharia, etc. Eu notei que tinha uma sequência, né? Parecia a sequência de, acho que é de Fibonacci, né? Que faz 1 mais 1 é igual a 2, aí 1 mais 2 igual a 3, 3 mais 2 igual. Vai fazendo a sequência, né? Eu falei, ele está vindo de acordo com a sequência de Fibonacci.
Na hora que ele... Na próxima vez que ele vier, eu vou descer e vou cair fora, né? De acordo com a sequência. Então eu fiquei esperando. Eu falei, eu vou esperar, passa aí. Agora, como tinha se passado 5 dias, eu ia esperar passar 8 dias. Então no nono eu cairia fora. Então eu fiquei esperando. Passou 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que chegou no 8, no 8º dia, que era para ele estar, eu olhei, ele não estava. Eu fiquei, ué. Quebrou o padrão, foi porque eu tinha descoberto. Ué. Então eu esperei de novo. Aí veio o 9º dia. Eu olhei, ele não tava. Eu falei, eita. Mas era nesse suposto 9º dia que eu ia começar a contar a gente de novo, né? Que era pra me descer. Só que eu falei, eu tô um monte de tempo aqui. Os dias lá já eram distorcidos, né? Por causa da distorção de realidade. Cada dia parecia uma semana, mano. Eu tô falando pra um dia, vai parecer uma semana. Eu não ia descer lá, eu não sabia se o bicho tava por perto ou não, mano. Eu passei... Enfim, né? Eu tô resumindo pra você, mas, pá, sonhos de terror assim, distorção de realidade é complicado. Aí eu pensei o quê? Eu falei, seja o que for, eu vou descer no 9º mesmo aí. Eu tenho que sair daqui, né? Então, eu desci da árvore e fui seguindo o percurso do rio, né? Pra cima. Falei, se tem alguma coisa, eu vou seguir o curso do rio pra cima. E fui seguindo. Até que eu cheguei e tinha uma pequena pontezinha arcada, né? Aí eu cruzei o rio pela ponte. E na hora que eu olho pra trás, o que tem? O bicho vindo. Eu falei, tá que pariu, mano. Corre e tal. E quando eu corro assim, eu vejo que tem um muro, né? E tem uma pequena... Tem uma portinha assim. Não é nem uma portinha daquelas de ferro. Era só... Tinha um muro e acabava o murinho, né? E tem umas escadinhas assim pra subir. E eu olhava pra trás... A ponte tinha acabado. Tinha sido destruída e o bicho lá tava na água, né? No rio. Eu acho que ele tinha tentado atravessar a ponte e caiu na água no rio sei lá, não sei, não poderia dizer que tá morto, mas estava lá em agonia, ou tinha morrido também, não sei. Eu olhei pra trás e falei, aqui é a portinha, né? Então eu subi as escadinhas e entrei na portinha. Aí começa a segunda parte do sonho. Será que você vai dar tempo? Deixa eu ver aqui. Eu adentrava essa portinha, né? Ali. Aí eu olhava e sabe o que eu via? O Palácio Real Brasileiro. O Museu do Ipiranga, quem já foi aí no Museu do Ipiranga. Isso, tinha ali aquele palácio, né, que tem. E tinha na frente dele uma... Sabe aquelas secas que tem de argila, né, que geralmente tem no Nordeste, aquele tipo de seca que o chão fica rachado e fica aquele... Era isso que tinha. Tinha essa planície seca na frente do Planalto. Ali do... Eu vou chamar de Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga. Palácio Real, sabe? E eu olhava e falava, ué, que isso, né? E... Daqui a pouco, aquela terra, ela simplesmente... Ela ia se desfazendo como se fosse uma miragem, né? E mostrava o quê? Embaixo dela, uma plantação de trigo enorme, gigante. Uma plantação de trigo gigante. O que está acontecendo? E olhando, né? E era linda aquela plantação, né? Só que, olha, presta atenção. Não foi o trigo que nasceu da terra seca. A terra seca parecia uma miragem sobre o trigo, entendeu? É só uma diferença importante. E eu olhava, olhando ali, né? Palácio e aquela plantação, e eu via lá ao longe alguma coisa se movendo, parecia um homem de cabelo comprido, né? Aí ele vinha se movendo e daqui a pouco eu via, não era um homem, era o quê? Era um leão. Cara, é um leão. E ele vinha no meio da plantação, né? Na minha direção, ué. Aí daqui a pouco a plantação de trigo, ela se dividiu. Ela se dividia em duas partes, foi uma parte para a esquerda e outra para a direita, né? Bem no meio onde o leão estava, só que ali na hora que se dividia mostrava que não era um leão, era uma onça. O que era a ajuda do leão era os trigos que tinham sido. Eu falei, uma onça? E até aqui, né, quando eu já tinha entendido por mim que era sonho de revelação divina, algo do gênero. Eu já tinha me dado conta disso, né?
Eu pensei assim, uma onça, e logo eu pensei, na Bíblia não tem onça, tipo, tem os animais lá de Daniel, né, o guepardo e leopardo, esse negócio, não, onça, não tem onça, o que te acha uma onça? E ela vinha na minha direção, ela crescia monstruosamente, sabe, ela começava a crescer, assim, e eu olhava e ela ia crescendo, cara, tornava um bicho, não sei se os braços se multiplicavam, a cabeça, cara, começou a se transformar um monstro gigante. E daqui a pouco, parecia que dava um trovão, algo do gênero, batia aqui assim na parte, né, dos rins dela, que no passo, não sei. Parecia que estourava e de repente ela só, ela vinha vindo e ia ficando em pé, né, ficando gigante. E na hora que isso aconteceu, ela simplesmente meio que diminuiu e na minha cabeça, cara, assim, tipo, ué, como ela tava ficando grande, né, ela foi tudo. Era como se ela tivesse crescido e do nada eu virasse uma gota e caísse na minha testa. Assim, ué. Aí eu olhei pra trás, né? Parecia que ela tinha atravessado e caiu na terra. Eu falei, ué, que é isso? Aí eu virei, né? Fiquei olhando lá onde tinha coisa. Parecia que tinha sido uma semente, né? Caída na terra. Primeiro era água, semente. Eu falei, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. E eu olhando ali, daqui a pouco eu sinto na minha mão, aqui, gota. Começou a chuviscar, né? A chuva começou. Aí eu fui me afastando assim, né? Um pouco, e eu vi que em vez de ter um buraquinho ali de semente, tinha 4, né? Formando um quadrado assim. E começaram plantas a nascer, onde a sementezinha tinha caído, né? A coisa que passou pela minha cabeça. Olha que viagem. E elas foram crescendo, né? No quadradinho assim, as árvores. Era plantinhas, né? Elas foram crescendo, foram se tornando árvores. E a chuva ia aumentando. Cada vez maior. E essas árvores, só que elas estavam no limite. Não aumentou ainda muito não. E essas árvores, elas cresciam. E o topo delas ia se juntando, né? Mano, ela ia crescendo, já tava com uns 40 metros de altura agora. Elas iam crescendo 20, 30 e o topo delas ia crescendo, ia se juntando. E daqui a pouco, nossa, o topo delas estavam todos juntos ali, né? E a chuva estava aumentando e eu olhava e vinha um gigante de um lado. Na verdade, vinha 2 gigantes. Eu vinha mais um, né? Mas vinha 2 gigantes, um de cada lado. Das alturas da árvore, assim, as árvores iam crescendo. Elas meio que iam crescendo infinito. Elas cresceram até uns 60 metros. Coloca aí uns 60, não sei, 60, 50 metros. E os gigantes eram da altura dessas árvores, né? Eram gigantes aí, totalmente sem pelos, né? Careca, sem boca, assim, orelhas. Eles tinham mais ou menos formato do nariz, mas não tinham olhos. E eles chegavam e começava a dar muito vento, né? Nossa, eles eram muito amedrontadores. Só que eu não tive medo. Falei, mano, sonhar aqui, tô no sonho. Sonho é meu. Eu já tinha passado por muita coisa, né? Experiência lá, eu já tava, não tinha mais medo de nada. Então, enfim, eu tenho medo do gigante a essa altura. E ficava cada um de um lado, né? De parte de árvores. A chuva começava a aumentar muito. E os gigantes, eles colocavam o braço e tentavam segurar as árvores. E ficavam fazendo movimentos que, a priori, né, a princípio, eu pensei que eles tinham vindo ali para ajudar a árvore, né, para impedir que elas fossem arrancadas pela tempestade que estava vindo, que estava chegando. Mas em outro momento parecia também que eles estavam querendo arrancar as árvores, né? Eu fiquei, ué, parece que eles querem arrancar as árvores, parece que... E a chuva foi aumentando, e sabe, quando tipo, tá meio-dia, e vem uma tempestade tão forte que parece que fica de noite, escurece, tudo que você consegue ver só são os raios, né? Aquela claridade. Ficou desse jeito. Uma hora eu tava olhando e só tinha as árvores e os 2 gigantes de cada lado e tudo escuro, aquela tempestade extremamente forte e só os raios. Dá pra ver só essa iluminação. O que é raro, né? Porque quando você estuda sonho, depois que escurece tudo, pra voltar, não tem como voltar à situação anterior. É da natureza do sonho, né? Eu já estudei muito sonho. Confio no Pai. E aí com o tempo, essa chuva ela foi parando, né? Ela foi ficando mais fraca. Não sei se os gigantes lá foi cansando. Até que a tempestade foi e voltou, acho que bem fraca.
E aí eu me aproximava das árvores, né? Eu ia caminhando em certa árvore e o gigante me colhia, né? Só que eu não tinha medo. Aí eu fui chegando perto delas, assim, e descia algo como se fosse um ramo. E tinha cachos, algo como se fosse um cacho de uva, alguma coisa, tinha umas frutinhas. E eu pegava uma das frutas e dentro dela parecia que tinha um livrinho vermelho, laranja, laranja rosa, sei lá. Mano, e eu olhava assim, e aí? Você está num sonho profético e te dão uma fruta com um livro você fala, você come, né? Eu comia, mano. Eu comia o negócio. E eu lembro que eu comia e as coisas voltavam, né? Os galhozinhos voltavam, os gigantes iam indo embora. E eu não lembro dizer se a fruta era amarga quando eu comia ou doce. Eu acho que não era doce, não. E depois ela ficou doce. É muito. Nos sonhos é muito ruim, né? Ter esse sentido. Sinceramente, eu não vou lembrar muito bem pra vocês. Talvez ela era amarga e ficou depois doce. Talvez azedo, não sei. Fica aí a questão, não lembro qual era o sabor da fruta. Que tinha um livro dentro, né? Aí eu olhava assim pro lado, né? Olhava pro lado. As árvores, depois que eu arrancava o fruto, o gigante ia embora, as árvores elas iam se modificando. As colunas, né, os troncos, né, eles iam ficando dourados e se transformando em ouro. A culpa das árvores, elas iam se juntando e fazendo um teto, né? Iam saindo ramos e se juntando de cada tronco e ia fazendo paredes. A junção delas começou a se transformar em um templo. Cara, é muito, muito louco. E eu olhava aquela transformação, ela ia se juntando, né, até que ela se transformou, de fato, em um templo. E a cúpula, né, das árvores ali se tornou um domo, algo redondo e também ao mesmo tempo essas cúpulas se juntaram, né, e formou um templo todo dourado, todo de ouro. E eu olhava aquilo, né, com espanto, eu falava, caraca, mano, que é isso? E a chuva já tinha cessado. Aí eu olhava assim pro lado e tinha um cara assim, perto do meu lado, não é de no cara, eu olhava, tinha um cara e tinha uma multidão, um monte de gente. Eu falei, que é isso? E esse cara que eu olhava primeiro que eu vi, mano, ele parece com o filho da égua do Arthur, né? Eu nem gosto, mano, não gosto do Arthur, é um idiota. Mas ele lembra a fisionomia, né? Um cara bem padrãozinho, cabelinho cortado, não sei o que, não sei o que. Eu olhava assim, caraca, mano, é aquela multidão, aquele monte de pessoas. Eu lembro desse cara porque foi um dos poucos que olhou pra mim ainda no sonho. Que não sei se ele tá querendo ficar consciente, não, esse maluco. E daqui a pouco, mano, as pessoas simplesmente, junto com esse cara, todo mundo começava a correr pro templo. Pra entrar dentro do templo, né? E eu olhava assim, eu falava, todo mundo corria. Eu falei, eu vou correr também, né? Eu fui lá pra ver. Só que o templo se fechava. E aí as pessoas paravam de entrar, um monte de gente ficou fora. Eu falei, cara, que isso, mano? Eu também fiquei fora, né? E aí eu lembro que eu andei e o templo tinha um vitral, né? Uma janela. E eu olhava pelo vitral e via lá as pessoas reunidas lá dentro, todas em círculos, assim, orando e adorando a Deus. Eu falava, uau, que é isso, mano? Aí eu me distanciava, eu descia dos degraus do templo, assim, me distanciava, olhava aquele templo gigante e as pessoas que ficaram de fora. E o templo, ele simplesmente começava a ser elevado para o céu. E ele começava a subir, subir, subir. Aí de repente no céu eu vi novamente sabe aquela plantação que tinha se dividido anteriormente? Ela se juntava. No céu, elas voltavam cada uma de cada lado. E eu pulei a parte. Eu acho que eu pulei. Ao mesmo tempo que elas se juntavam, o céu ela ia subindo e sobre o templo vinha o globo terrestre, sabe? O mundo. Ele se assentava em cima das 4 cúpulas das árvores, né? Ao mesmo tempo que as plantações vinham de cada lado. E aparecia um arco-íris em cima do templo, sabe? Quando tudo isso ia acontecendo. E eu ouvi uma voz falando, Medellín ou MBL. Eu não lembro. Era uma voz que falava Medellín. É isso. Como se fosse um trovão. Medellín. Por que eu tô dizendo? Porque eu não lembro. Eu sei que eu fui pesquisar depois,
né? E tinha entendido Medellín que é uma variante de Madalena, pô, Madalena tem na Bíblia, mas MBL não tem na Bíblia. Mas podia ser Mebelin, Mebelin eu não sei o que é. Foi uma dessas coisas que a voz falou, posso dizer isso, enquanto uma coisa parava. E eu olhava para aquele templo, né, o templo com o globo divino em cima e as coisas, eu falava, o que é? E aí eu olhava para o lado, né, e o que acontecia? Eu via essa é a terceira parte do sonho, né? Eu via algo como se fosse uma parada de ônibus, assim, uma pessoa, uma mulher. Aí depois, de repente chegava algo como um trem, uma moto, um negócio assim, só via uma luz, um flash. E é isso. Eu achei que essa terceira parte eu nunca nem ia contar, porque ela se tratava de uma profecia mais pessoal ou geral. Mas como teve um acontecimento recente aí, a minha leitura é essa, pô. Foi algo muito parecido com a imagem do que aconteceu recentemente aí com um cristão, né, que foi morto e baleado. E é uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo agora também, porque juntou-se uma série de coisas, né? O sonho é esse. Se eu não tiver esquecido nenhum detalhe, então o meu celular está descarregando, eu vou colocar ele para carregar, aí eu volto, continuo, mas vocês aí podem pensar e ter a interpretação de que vocês quiserem aí acerca do sonho agora. E eu vou dizer para vocês o que eu tive na época, o que eu tenho agora. Mas lembra, isso aí é fácil interpretar agora, né? Mas na época que você não tinha nada agora, você pode dizer, olha, eu acho que isso significa isso. Já passou, aconteceu um monte de coisa no Brasil, né? Então, interpretar agora é fácil, eu quero saber naquele tempo. Então, veja, como é que está a sua fé agora? Mudou alguma coisa? Não? Espera aí. Então, voltando, né? Coloquei ele para carregar e estou usando outro método de transmissão agora para não ter que ficar upando o vídeo, né? Enfim. Onde eu tinha parado. Terceiro e último sonho, né? Era cara, né? Algo como se fosse uma parada de ônibus, uma mulher, um bebê. Acontece uma cena, né? Como se fosse uma moto, um carro, um flash, algo como se fosse um tiro, um trovão, algo do gênero. E depois eu vejo ali, como se fosse apagasse e voltasse de novo, tipo a mulher que estava com o bebê ali, né, no colo, ela falando na frente de um microfone, uma câmera, como se estivesse divulgando, falando sobre o acontecimento, né? E aí acaba os 3 sonhos, né? Bem, se você pensou até agora, né, o que significa, eu vou contar. Pelo menos o que eu interpretei na época, né? Claro que depois de ter esse sonho, né, eu acordei perto do que eu já tinha passado ali, com mais esse sonho ainda, sabe, só pode ser loucura ou algo de divino, eu não sabia o que fazer, né? Então eu só abandonei tudo, eu larguei a universidade, voltava, larguei minhas coisas e fui embora para casa da minha tia, porque eu achei que eu tinha enlouquecido e aquele sonho, o sonho foi tão real, né? O sonho foi tão impactante que não tinha opção. Então eu não sabia se tudo aquilo eu tinha enlouquecido, Deus tinha falado comigo, porque eu um pecador, eu sou um merda, e Deus ia falar comigo, pô, sem sentido nenhum, né? Então, os 2 meses depois de que isso aconteceu, 3, não vou recordar exatamente a data, e eu montei e criei esse canal baseado nesse sonho que eu tive. Tanto que se você olhar aí o logo, né, do canal, ele é um templo, uma igrejinha com ali o globo terrestre em cima, né? Esse aí no momento provavelmente é o segundo logo que eu tô vendo, mas o outro também era, só que era em 3D, né? Tanto que o nome do canal também é Medellín, né? Por causa desse sonho. Tanto que o meu primeiro vídeo de animação que eu fiz, né? Eu tinha falado decifrando o Apocalipse. Eu montei esse canal porque eu achei que Deus tinha falado comigo e toda essa visão, né? Essas pessoas entrando nesse templo iam ser as pessoas que iam ser salvas e talvez por causa aqui da palavra. Eu vou explicar tudo aí pra vocês, né? Que seria transmitido aqui por esse canal, né? Que seria pela internet. Então eu montei, tanto que o primeiro vídeo, né, que é a animação, é decifrando o Apocalipse. E lá tem aí, se você entrar agora aí se eu editar esse vídeo, eu vou colocar aqui na capinha, mas a foto da capa aí é muito tempo atrás, você pode entrar aí no link e procurar, tá no canal. É uma besta, né, de 7 cabeças, a prostituta em cima, sendo que quando eu tive esse sonho, eu interpretei, né, que
todos esses acontecimentos iam se tratar do fim do mundo, né? Tipo, esse é o juízo final, né? A divisão das pessoas, aí aparece aquele ser ali, aquele animal que cresce, parece os animais ali de Apocalipse, da visão de Daniel. Eu interpretei como se fosse isso, um onça. Pra mim era um guepardo. Então, tipo, na Bíblia não tem onça, não tem porra nenhuma. Eu achei que era um guepardo, não, um pardo. Tanto que fala que tem as asas, né? E as 4 asas. Eu falei, voa rápido, então é um guepardo. Eu interpretei que isso seria a internet, né? E que a Babilônia ela se daria aí pela construção da linguagem humana, o método humano de se comunicar, né? Como Deus na primeira Babilônia lá, ele confundiu a língua dos homens, aqui os homens estão tentando reconstruir a língua para se tornar só mais uma. Então ela vem através dos meios de comunicação, tipo rádio, TV, internet, eles vão se comunicando até que todo mundo se entenda, né? E aí a antiga Babilônia é restabelecida. E vocês têm que ver o vídeo aí, é muita loucura. E nesse vídeo eu coloco que essa Babilônia, né, essa besta seria a própria internet, né? E que a inteligência artificial, né, seria o anticristo. Vocês podem ver, mais de 10 anos atrás já estava falando de inteligência artificial, dos perigos dela, né, que as pessoas iam adorar, não ia ter mais opinião, tudo ia perguntar à inteligência artificial, ela ia dar as respostas, que ia fazer coisas miraculosas, né, como curar de doenças, trazer novos métodos, novas técnicas, né, novas evoluções. Então, desde aquele tempo eu já estava falando que a inteligência artificial aí era o anticristo. Então, basicamente, o vídeo do resumo desse vídeo aí, desse sonho no Apocalipse é isso, que é baseado no sonho que eu tive, que eu achei que seria o fim do mundo, que talvez esse canal aqui, né, seria a igreja da última geração, onde as pessoas iam vir, ouvir a palavra, eu seria uma escolhida de Deus para ser um pastor, algo do gênero, né, porque quando eu era criança profetizavam muito na minha vida isso aí. E até nesse vídeo eu falo que ia ter os 10 reis, né, que são os reis que vão destruir lá a prostituta e etc. E eu ficava pensando o que seria, eu cheguei a pensar que seria o Bitcoin, talvez, que seria... Mas o Bitcoin para mim ele seria mais a questão lá da moeda, né, que ninguém pode comprar ou vender se não tiver, que é o meio. E por um tempo eu pensei que poderia ser, esses 10 reis poderiam ser as redes sociais, mas elas não têm um poder de exército, nem poder de coação, né? Eles são dependem do governo. Eu cheguei a pensar, no vídeo eu falo que as 10 físicos quânticos, né? Porque eu acho que a inteligência artificial de verdade só vai chegar quando ela estiver integrada a computadores quânticos. E hoje eu acho ainda que esses 10 reis vai ser um sistema como tipo, a internet, baseado no sistema de blockchain, né, do Bitcoin, mas vai ser como se fosse uma rede privada, né? Como se tem internet hoje, não tem os condomínios privados, essas coisas, vai surgir uma rede com essas mesmas características, né? E talvez sejam 10, etc. Que países vão pegar, etc. Eu vou falar mais disso depois, eu já estou começando a fugir do meu assunto principal, né? Isso aí, ó, já são evidências, né? Se você olhar o vídeo e o nome do canal aqui mesmo, o logo aí, já são evidências que o sonho que eu tive aí é real, é verdadeiro, né? Então eu perguntei, como é que tá a sua fé? Você confia? Enfim, então eu continuei no canal aí, eu fiz alguns vídeos, animar, né? Dava muito trabalho, eu ficava orando aí, tentando para Deus falar comigo, para ver o que eu ia fazer, né? E eu ia fazendo aí de acordo com as ordens. E chegou um momento que simplesmente eu não falava mais nada. E eu não saía mais nenhum, não tinha inspiração nenhuma, eu travei. E eu falei, e aí, eu vou ficar aqui, sendo vagabundo, etc. Aliás, a fundação do canal, a data, olhem a data da fundação, foi 28 de dezembro de 2014, hein? Olha essa data, 28, 14 mais 14, 12, só não foi 14 também porque não tinha mais mês, 2024. Coincidências? Eu nem gosto dessa. Eu gosto de número, mas desse negócio de numerologia não é comigo não, mas o negócio é meio bizarro, né? Tanto que até hoje, né, se eu olhar no meu canal aqui, ó, ele tem 4.150 e poucos inscritos. Já chegou a 4.162 no máximo, e ele ficou vários anos assim, né? 4.100, olha, 4.1, vestido 14 de novo, ó, mas coincidência. Bizarro. Enfim. Eu nunca soube direito o que era o meu primeiro sonho, eu tentei interpretar, eu fiz
o logo e tal, todo baseado em Fibonacci, essas coisas por causa do sonho, enfim. Tem outras referências aí que eu não quero contar, muito trabalho. E, enfim, quando Deus estava falando mais comigo, né, eu comecei a ter outros sonhos de novo, plantações, essas coisas. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu fui, passei na universidade aí, que eu procurei, né, vou fazer algo, então, eu sonhei com plantação, com planta, falei, eu tinha uns 2 anos que eu tinha um canal, não estava fazendo nada, eu preciso fazer alguma coisa. E eu passei um curso aí, o primeiro, um dos mais difíceis do Brasil, de engenharia agrícola. É o primeiro e mais difícil, acho, até hoje, que é esses que preparam, é tipo a NASA brasileira, né? Tem que preparar para Embrapa, para esses negócios aí que o Brasil é produto de agrícola. Eu vim parar aqui, né? Por quê? Por causa de um sonho muito louco que eu tive. Enfim, altos e baixos, várias revelações divinas aí no canal. E teve um dia ali, no final da pandemia, né? Que tava nessas aí, todo mundo abandonando na faculdade. Eu também resolvi meio, achei que ia abandonar também. Ó, o negócio se abriu aqui, nossa. E eu, sei lá, todas essas crises, não vou. A universidade é muito grande, né? Mas em meio a todas as crises, eu resolvi que ia largar, voltei lá para casa da minha tia, né? Esse final da pandemia ali estava chegando. E tinha parado as aulas, se eu não me engano, eu estava por lá. E eu vi num grupo, né, que ia ter um encontro do MBL. Eu sempre fui interessado nessas coisas políticas, acompanhar. Eu falei, vai ter aqui em São José, olha só. Por causa de um deputado lá e tal. Ia todo mundo, disseram que até quem ia. Eu falei, não vai, da outra vez aquele japonês não foi, né? Não vai. E eu tava lá, não tinha nada para fazer, tava pensando em sair da universidade. Esse negócio aqui tá abrindo. E aí eu falei, enfim, eu vou, né? Aí eu vi, tipo, eram uns 11 quilômetros de distância do lugar que eu tava e eu tinha um dinheiro só para o ônibus para ir para vir. Eu falei, eu vou pegar esse ônibus aí, eu vou gastar os joelhos que Deus me deu, né? Não sei, eu peguei a moeda ali, passei no supermercado, comprei um vinho e fui a pé, mano. Eu fui e voltei a pé esses 11 quilômetros para ir, mais ou menos 11 por aí. Eu gastei quase 1 hora e meia, 1 hora e 40 só andando. Pra chegar lá e tomando meu vinho, apreciando a cidade, olhando como é, né? Fazer tempo. Eu gosto de fazer essas fotos. Maravilhoso. Enfim, nesse dia, né, tava todo mundo, eu encontrei todo mundo do MBL lá, tipo, foi todo mundo do Renan, do Ricardo. E, aliás, a primeira pessoa que eu falei que eu conversei, né, sobre a minha visão, essa visão da inteligência artificial, sobre onde Cristo foi, o Ricardo, ele até ele ficou surpreendido, como assim inteligência artificial? Eu acho que ninguém nunca tinha falado isso, né? E tanto que ele quis meu número, eu queria o negócio da revista lá, porque eles iam fazer uma revista sobre inteligência artificial, né? Enfim, esse dia o Gus também pagou uma cachaça lá pra mim, foi todo mundo, exceto a porra do japonês lá, né? Eu sabia que não ia, enfim. Eu lembro que quando eu cheguei, tava a galera sentada, né? E não tinha chegado ninguém, todo mundo sempre atrasa, mano. Eu cheguei no horário também, dessa vez não tinha ninguém, só tinha uns caras lá na mesa que chegaram no horário, eu acho, o Renan, o Renato Gordão, sei lá. Tinha outra mulher lá, esqueci o nome dela. Eu cumprimentei a galera, falei, depois eu voltei, né? Eu fiquei lá sentado fora tomando meu vinho. Aí o Renan chegou, tipo, curioso, né? Enfim. Mas por que eu tô contando isso? Porque nesse dia eu conversei com o Renan e eu fui lá pra dar. Deus me mandou lá pra dar os avisos pra ele. Que eles estavam querendo ir. Eles estavam querendo ir pra Ucrânia, né? Eu acho que depois desse dia demorou pouco tempo pra eles ir lá. Eu vou terminar a história. E eu era totalmente contra, eu conversei com ele e ele ficava, é engraçado que ele ficava, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? Ele colocava as mãozinhas assim, porque todo mundo achava que eles podiam morrer, né, da alguma coisa. Eu falei, mano, só um áudio no WhatsApp já era. Ele ficou, tipo, eu lembro muito desse dia, cara, e eu falei, como assim um áudio? E nesse dia eu fiz ele falar, ele meio que jurar, né, que se desse merda eles iam assumir, a gente fez merda. O intuito deles, eles queriam mostrar propaganda, né, porque por causa do Arthur ia ser governador, não era... ele até diz, né? A gente tinha para ajudar uma causa nobre. Para mim, até hoje, ainda não cola. Também teve falar sobre as questões, posições que ele teve sobre a liberdade na época que teve Covid, porque o importante, né, na minha visão, sempre foi seguir a ciência e tal. E a resposta mais factual, mais forte que a gente tem contra qualquer coisa que pode ter é a ciência. E você negar por questões políticas, né? E você colocar acima disso.
Não tem porquê. Então você segue a ciência, é claro que o bom líder ele tem que ponderar ali que para não obrigar as pessoas a fazer o que ela quer, mas sim fazer uma boa propaganda, etc. A questão deles se unirem também com outros políticos para fazer palco, palanque, etc. Uma coisa é você se unir ali para assinar e fazer a lei, outra coisa é você se unir em palanque e ficar tirando fotos, né? Tanto que eu disse que era necessário, né? Que eu segui, ele que estava curioso, eu acho, porque ele perguntou quanto tempo eu estava com o MBL, eu disse que era desde há muito tempo, né? E ele estava curioso por que eu estava que eu seguia o MBL há tanto tempo, as coisas que eu concordava ou não. E uma das coisas que eu falei que era a verdade, eles estavam mais próximos da verdade. Eu era atrás, eu procurava a verdade e eles, por enquanto, estavam mais próximos dentro de todos, né? E que eles deveriam sempre seguir e estar orientados pela verdade, né? Porque a verdade ela é inexorável. E eu tava falando isso e eu querendo achar a palavra. Aí ele falou, é que nem o Thanos, tem um MBL tem que ser que nem o Thanos, inevitável, né? E nem era essa palavra, era inexorável, né? Eu falei assim, parece, sabe aquele pouco assim. Enfim, continuou. Então, procure aí esse negócio do inevitável veio antes dessa conversa. E eu sei que eu saí, como eu já tinha feito esse canal, tal, eu fui conversar lá com o pessoal do núcleo, né? Que foi depois desse ponto que a gente teve. Tem a garota lá, a Fernanda, né? E eu até fiz, eles chamam de memes, mas pra mim só são panfletinhos, né? Eu fiz um panfleto lá que era até do Arthur e da menina das Pons. Aliás, hoje o estilo do panfleto que eu fiz, que nessa época aí foi o meme mais curtido, né, da página de São José dos Campos. Aquele mesmo estilo eles usam e pegaram para o estilo do MBL até hoje, que é um fundo preto, né, letras ali brancas ou então mais coloridas com um destaque, né, você coloca um destaque, colore a sua palavra, ou então um destaque do fundo dela. Dá uma olhada aí, vocês vão ver. E também, né, nessa época eu queria muito mudar o logo mudar o logo, que eu achava muito feio aquele logo ali, eu ficava falando pra Fernanda pra mudar. Até que um dia ela deixou, eu fiz vários diferentes, e eles nunca queriam, mano, aquele logo muito antigo. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um logo que é só meu. E eu fiz lá rapidinho, tem várias curiosidades, né, esse logo, mas... Vou escrever aqui 3 vezes, ó, pra vocês não disserem que não é... tá bom, 3, olha só. Qual foi o logo? Para você estar invertido aí, eu vou tirar um print e inverter a página, mas vocês têm que dar uma reparada mais aqui, ó, na parte interna do B, como é e tal. No logo eu tive que puxar esse B aqui mais, né? Eu tive que puxar essa perna porque senão ficava muito parecido com 13 e tal. E enfim, tem aqui a parte de baixo também, né, que eu coloquei. Mas esse logo aí, ó, foi feito por mim, né? É engraçado porque eu tive que fazer muito caderno de caligrafia, né? Porque minha letra sempre foi feia. E hoje em dia ele tá no logo da porra do parque. Eu só fiz rascunho, né? Tem várias curiosidades, mas essa questão de parecer mais popular, né? Um estilo gráfico mais minimalista, etc. Eu curti bastante esse logozinho. E minha letra, hein? Não me pagaram, né? Podem me pagar o dinheiro por causa disso. Enfim, eu sei que um dia eu resolvi que depois disso tudo, né, que eu tinha enviado, eles disseram que ia ser o novo logo, né, nem acreditei, eu tive que fazer outros ainda aí, outro da mesma cor, filhos da mãe, se aproveitaram de mim. Aí eu sei que não tinha nada para fazer, eu ia trabalhar ou eu voltava para a universidade, que ia voltar às aulas, né, eu falei, vou voltar para a universidade. E no mesmo dia que eu estava voltando, que eu estava no aeroporto, foi o mesmo dia que saiu os áudios da Ucrânia, né, e... Eu cheguei ali no aeroporto acho que é Guarulhos, né? Eu tava no Terminal 3, eu acho que eles foram pro quarto. Foi no mesmo momento, eu tava com o celular acompanhando e eles, tipo, eles estavam no mesmo momento junto comigo, enquanto eu tava voltando pra universidade, eles vindo da Ucrânia. Aqui foi uma merda, né? Enfim, mas eu avisei, né? Eu dei 11 km, mano, pra ir até o maluco lá pra avisar ele. 11 pra ir e 11 pra vir, né? Enfim, eu conheci, foi legal esse dia, eu só fiquei louco lá, bebi e falei o que Deus queria que eu falasse e vim pra casa aí. Enfim. Mais alguma coisa? Tá, e agora? Por que eu tô fazendo esse vídeo agora, né?
Porque existem novas interpretações aí sobre esse sonho e sobre esse acontecimento. Essas coisas vão passando, né? Com o tempo você vai percebendo um monte de coisa, de significados, né? Do que pode ou do que não pode ter sido e enfim. E parece que as coisas começaram... Sabe quando as coisas estão óbvias na sua frente e você não vê, mas depois elas começam a se encaixar? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu tinha um sonho, eu ficava pensando o que significava, só que coisas que eram óbvias não pareciam, né? Então, sei lá, vamos mais uma vez. Segunda parte da interpretação do sonho. E por que isso está atrelado aí com o MBL, né? Sempre tem essas... com esse parte. Bem, a primeira parte ali, que eu fugi do monte e depois fiquei na árvore, eu só achei que seria um momento de... que eu ia ficar ali resguardado e fechado em um lugar até o momento certo, né? Eu ia ter que ficar ali em um lugar seguro até o momento certo. E só foi isso. Tem a questão dos números aí, que você vê que pulou, né? Ia ser 3 mais 5 para dar 8, depois o dia passou a mais e deu 9. Aí você soma, dá 14 também, enfim. Vou pular essa parte. Aí chega na parte lá que eu subo as escadinhas, né? Eu subo as escadinhas e vejo o museu, né? O Palácio do Ipiranga. A primeira interpretação ali, né? Eu achava que, como estava tendo um rio, o Palácio do Ipiranga, eu li o Brasil, né? E a primeira visão lá, que é da Terra Seca, né? Que está na frente ali. Agora, depois, por um tempo eu pensei que poderia ser a própria... Como se aquele monte de... Se você ver as rachaduras, elas parecem conexões, né? Eu pensei que poderia ser essas conexões da internet, etc. Então, ali, como ela desfaz como uma miragem, é como se o povo ali estivesse por baixo, né? E essa coisa, essa conexão ia fazer com que o povo acordasse e se despertasse para algo maior. Ou era algo que era seco, fecha, que as pessoas não entendiam e elas se tornaram conscientes, né? Provavelmente, talvez, dessa visão política e tal. E isso acarretou na divisão, né, das pessoas ali na sociedade. Hoje falar, a divisão é que um virou outro, naquela época não era, né? Enfim. E, o que é essa onça que veio, ou esse leão que se tornou onça, que cresceu, que era um homem? Mais uma vez, na época, eu tive que reinterpretar, porque no Brasil não tinha onça, eu achei que poderia ser um guepardo, né, no sonho, etc. E essa onça aí talvez seja esse sentimento, talvez, palavras da minha boca, podem ter a interpretação que for, talvez seja esse partido que está saindo aí, do MBL, talvez poderia ter sido até o próprio Bolsonaro antes, que ele levou a facada, né, e depois se desmiliou. Pode ser a própria besta aí do Apocalipse, enfim. Tem várias coisas aí, mas provavelmente vai sair do Brasil. A segunda parte, né, que ela cresce, parte na minha cabeça, sai de semente e cresce depois. Eu acho que o sentimento do brasileiro está inato, está dentro dele, querendo mudança. Isso tem conflito, isso tem a tempestade, chove e tem esses momentos aí de aflição. E os mais uma vez, como arrancar, balançar para o lado do outro. O que isso significa? Careca aí, poderoso pra caralho, abalando um negócio que parece uma balança, um do lado, outro do outro, um do lado, outro do outro. Não parece que é a justiça brasileira que estava tentando quebrar esse sentimento, essa luta das pessoas, né? Não com o homem em si, mas eu estou falando de todo o sistema representativo, né, do judiciário, que é uma justiça que não é justiça de fato, né? Então essa pendência de querendo quebrar o povo de Deus. E talvez essa parte da revelação de comer o livrinho vai ser... É aqui agora que eu estou falando para vocês, essa revelação que eu estou dando e que, sei lá, talvez ajude a libertar o povo, ou trazer mais consciência a eles para Deus. Não sei. Deus dá os sonhos, mas as interpretações você tem que correr atrás. Talvez aí alguém que tenha o dom, né, possa interpretar melhor que eu. A parte das pessoas correndo, né, eu achei muito tempo para dentro do templo, né, da igreja, eu achei por muito tempo que poderia ser as pessoas querendo ser salvas. Quando teve a invasão aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos também, eu pensei que poderia ser aquele cenário, né. Por um tempo eu pensei que devia ser até a mamãe falei, ele saindo no meio das pessoas, e eu falei, será que é aquilo? Só que não tinha sentido, porque ninguém corria para lugar nenhum, né. E agora, né, mais recente, quando eu tô gravando esse vídeo, teve outro tipo de invasão desse também, né, que as pessoas conseguiram coisar. E
Enfim, eu acho que esse novo tempo, na verdade, pelo menos a nível brasileiro, ele significa um novo tipo de acordo com as pessoas que vai se transpassar de geração para geração. Ou seja, as pessoas que vão construir esse novo acordo, elas não vão ver a conclusão dele, portanto, elas não vão conseguir entrar no tempo, elas não vão conseguir ver realmente os resultados finais. Então, eu acho que todo mundo vai morrer antes, porque isso é preciso de um novo pacto entre gerações. E esse pacto ele viria através de uma forma, né, tipo, de um acordo de uma máquina, vamos dizer, que cumpra os contratos de fato, né? Que vai substituir esse sistema político, substituir a justiça, o sistema judiciário, substituir tudo. E para isso você precisaria de uma máquina de autoconfiança, que a gente fez, né? Com o nosso sistema de ideia, a gente construiu aí algo que se chama República. Então, essa nova máquina seria basicamente baseada na blockchain, né? É como se você construísse uma constituição inteira baseada na blockchain, e toda essa constituição, essa blockchain também já serviria como sistema de pagamentos, sistema para acessar a rede social, para enviar e-mail, para postar ou não alguma coisa, para dar. Então tem um livro, né, chamado O Software do Bitcoin, que ele explica basicamente como funcionaria toda essa rede privada, que seria ou esse novo sistema. E o país, né, que adentrar essa nova tecnologia o mais rápido possível, ele que vai se tornar dominante. E talvez seja isso, talvez seja para o Brasil. Eu estive pesquisando até para vocês verem como são as coisas. E será que os Estados Unidos lançariam um livro deles falando sobre o novo protocolo de guerra deles, se eles já não tivessem começado a trabalhar? Eu tenho uma suspeita, tem uma cripto, né, que o nome dela é o nome de um número, né? E começa com 3, o quê? É isso aí, você já sabe. E foi construída aí por um casal, né? E de pesquisadores da Universidade Americana, que tem todas essas características que eu falei, né? É um sistema de pagamento fácil, tipo Pix, coloca o QR Code, tira, não sei o que. Você pode usar para postar em rede social, na rede social da própria a rede Exchange, né? Do próprio sistema Web3 deles. Você pode fazer tudo, né? Todos os acordos através dessa nova rede privada e que foi financiada pelos Estados Unidos. Então, é meio conspiracionista, mas parece que eles estão testando um novo sistema aí que vai substituir o Swift, né? E talvez seja essa moeda aí que eles estão fazendo. Mano, pesquisem, eu não vou falar não, mas no momento ela deve estar valendo uns 34 centavos de dólar que eu tô... Deixa eu ver aqui quanto é que tá valendo. No momento que eu gravo esse vídeo, né? 11 de 9 de 2025. 3,43, mas vai saber. E enfim, será que a missão vai conseguir fazer esse negócio aí? Será que Deus escolheu? Eu não tenho ideia, cara. Eu planejava fazer esse vídeo só quando o partido deles lançasse aí. Vai que o pessoal bloqueia o partido por causa do meu vídeo aí que eu tô falando, né? Mas eu tô fazendo isso porque, pô, vou ter que... Tá, meu Deus me forçou a fazer antes, né? Eu tenho até que me mudar daqui, porque o aluguel aumentou, né? R$40, $7, imagina, o aluguel aumenta $7 e você tem que mudar, porque não tem condições. Esse país é uma desgraça. Por isso que eu não acredito que não foram escolhidos, porra, não, acho que não vai, né? Enfim, como é que tá a sua fé? A história tá boa? Você interpretou o sonho? Você acha que é a revelação da divisão aí do Brasil que aconteceu esses anos, com o autoritarismo aí do judiciário? O que foi? Será que foi isso e Deus me deu essa interpretação? Como é que está a sua fé? Você acredita? Eu coloquei algumas provas aí, né? Não é suficiente para você? E se eu tivesse escrito isso há anos atrás e deixado, sei lá, feito no cartório, né? Colocado no cartório lá a prova autenticada e verificada, a historinha, né? Os desenhos, tudo, e falar aí, ó, tá aqui os dois careca, a igrejinha, não sei o que, tudo autenticado. Será que você acreditaria? Porque tem muita gente que fala de prova, né? Ah, preciso de uma prova que foi Deus e não sei o que. E
pessoas não têm fé, elas não confiam hoje. Esse que é o problema, né? Que a blockchain vai pegar. As pessoas não têm fé, a confiança delas no outro foi perdida, eles não acreditam na palavra. Enfim. Como é que tá as suas fé? Não acreditam? Vamos fazer assim então. Bendito seja aqueles que acreditaram, né? Até agora, o que eu falei. Bem, se você não acredita, eu vou deixar um link aí na descrição de um vídeo. Eu vou procurar ver se tem ele aqui. Tá aqui, ó. Eu falo sobre música, né? O vídeo tem cerca de 7 minutos, né? 7 minutos e 49. E preste atenção. Vocês vão ter que ver aí os primeiros 25 segundos de vídeo. Então, se você aí é uma das pessoas que buscam a prova, etc., entra, vai ter aí o link do primeiro vídeo na descrição e vocês entram, chamado Ouvir Música Secular, é o primeiro vídeo que eu fiz. Olhem a data do vídeo e vocês vão ver os primeiros 25 segundos de vídeo. E vocês voltam aqui. Vou contar até 4. 1, 2, 3, 4. E aí? Viu lá? O que vocês acham, né? Vamos ver aqui as interpretações, né? Que eu dei, ó. Primeiro aparece ali a igreja, né? No templo verde e tal. Aquela grama ali eu ia colocar pra ficar colorindo, né? Todas as animações que eu tinha visto eu ia colocar, só que eu não sabia ainda animar na época, etc. Então eu coloquei só um templozinho, né, que já foi difícil para desenhar, um templozinho ali que não era colorido, para representar, né, essas árvores crescendo. E eu coloquei quando o templo sobe, né, para dizer que ele estava sendo elevado aí para as nuvens. Embaixo, né, tem um quadradinho ali da grama, que significa é a terra seca lá do início, né, cara, para lembrar isso. E 2 era onde a semente cai ali, que as árvores crescem, né, por isso que tem um destaque da terrinha ali marronzinha. Aí o templo sobe, né, para a igreja, para as nuvens. E olha só, né, ela chega lá, vem as 4 redomas, vem o globo, né, você vê, ó, vem a chuva, né, todos os elementos do sonho estão ali, olha, a divisão, né, o trigo e o joio de um lado, que é a divisão que se tem, né, ó, o próprio templo, que foi descrito com o globo em cima, tem acima das nuvens, né, essas nuvens vêm até o Monte Sião, se não me engano, o arco-íris, né, escrito Medellín nas nuvens, e os 2 gigantes, um do lado do outro, observam que eles são carecas totalmente, sem face ali, sem boca, sem olho, e a minha interpretação é que essa é a justiça, né? A justiça ela foi quebrada no nosso país, foi corrompida enfim, tá aí. Quem quiser interpretar, eu já tô meio de saco cheio, porque eu, cara, passei anos com isso na minha cabeça e agora eu tô contando pra vocês. Eu não sei se eu tá soando louco ou se tá soando normal, porque eu tô contando meio que normal, porque eu já, né, talvez pra muita gente seja assustador, ou talvez só seja uma besteira que ninguém dá a mínima, então também não tô nem... E também dos elementos, ó, a chuva cai aqui e etc. É tanto que os bonequinhos, né, eles vêm, quando eles vêm, eles dão uma sacudida. E tá escrito ali, ó, a igreja da última geração, né? Porque eu achei que a igreja da tecnologia, etc. Se entrarem no meu Facebook também, dessa página, vocês vão ver que a capa é a mesma coisa aqui e dá para vocês verem os elementos ali, ó. Medellín, olha só se não parece. MBL, né? MBL, Medellín, dourado, amarelo. Mano, é muitas coincidências para pouca coisa, entendi. Então, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não. Sei que pra mim é fato, não tô gravando esse vídeo só por causa dos acontecimentos recentes. Deus meio que obrigou, né? Já disse que eu tenho que sair daqui porque eu tô obrigado. Não tenho pra onde ir. Não sei se eu vou continuar na faculdade. Os caras queriam surrupiar minhas ideias e eu tive várias ideias aí, então complicado. Eu não sei se tem mais alguma coisa pra dizer, né? Deus que tenha misericórdia aí da nossa vida, da nossa alma. Qualquer coisa vocês mandem perguntas aí, que talvez eu responda. Talvez eu nunca mais faça vídeo também, fique 10 anos aí sem fazer. Eu acho que eu já talvez até me perdi nessa história. Você fica falando sozinho com a câmera que não tá certo, né? Enfim. Tem mais alguma coisa para contar? Eu pelo menos não tô lembrando de nenhum fato, né? Mas tá, depois que eu voltei, né?
da universidade, que deu essas tretas todas, passou um tempo, Deus voltou a falar comigo, cara, para fazer um vídeo. E eu fiz um vídeo, né, chamado A Morte da Esperança, né? Alexandre Neto, tinha o nome Missão e etc. E eu mandei esse vídeo pro Renan, para alguns integrantes do MBL, enfim. E lá eu digo que eu sou um viajante do tempo e como que eu consegui conquistar as coisas, né? E lá eu faço uma análise da situação do Brasil e por que o MBL deveria mudar o discurso, né? A forma deles, e porque eles criticavam muito, eles falavam que a sociedade estava extremista, não sei o que, sendo que eu só queria, a sociedade só queria um ponto de ruptura, né? Então, de subversão, né? Então, se vocês virem, vou deixar também o link aí, vai ser o vídeo 2, eu acho. E se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão ver que toda a política agora adotada pelo MBL, todo esse discurso que eles têm agora, proveio desse vídeo. Se não foi, pelo menos esse vídeo foi anterior, né? De como eles deveriam adotar esse discurso aí, sei lá, prender um ator, um discurso mais duro, algo mais, não enlouquecido e espalhafatoso, né? Mas algo mais conciso, mais coeso. Porque a sociedade estava pedindo. Essa mudança aí, essa nova Constituição, também foi colocada nesse vídeo. Enfim, toda essa mudança, eles deram uma mudança total, né? De um tempo para cá, e foi baseado nesse vídeo aí também antes. Então eu quero ver se alguém prova aí, né? Que qualquer assunto falado nesse vídeo aí que deu essas mudanças na visão política do MBL foi antes. Enfim, e agora eu estou fazendo esse vídeo aí porque de vários acontecimentos Deus está mandando também, e eu estou com a dívida com ele aí, que a gente precisa fechar essa aliança. Eu não aguento mais falar, já falei um monte, eu vou encerrar esse vídeo, né? Eu tenho que falar o que tem que ser falado, né? Então, ao Renan Santos e ao irmão dele, Alexandre, né? Deus fala o seguinte: Deus os chama, né? Da mesma forma que Cristo chamou Pedro e o seu irmão quando eles pescavam, Deus chamou vocês para serem pescadores, mas pescadores de almas, né? Pescadores de espírito. Deus chama vocês para não ter só o livro escrito aí, a história que pode ser corrompida, pode ser corroída, pode ser distorcida, mas que o nome de vocês sejam escritos aí no livro da vida, né? O livro da vida eterna, o livro que nunca pode ser apagado. Né? Deus chama vocês para ser usado aí, para fazer a vontade dele, para fazer a glória dele da forma que ele achar melhor, né? Para que vocês sejam ferramentas na mão dele. Enfim, para as pessoas, o resto aí dos brasileiros, né? Acho que vocês estão fugidos, a humanidade está fugida, o pessoal pegou aí símbolos da aliança com Deus e usam como bandeira para praticar corrupçências, né? Aberrações, abominações cobertos com o símbolo da aliança. O pessoal mutila os próprios filhos, né? Se desviam da verdade, acham que a verdade está nela e não empírica, as coisas não provêm de Deus, né? E dizem que Deus sempre diz, né, que seria como o tempo de Noé, como Sodoma e Gomorra, e vai ser da mesma forma. Eu acredito que está todo mundo fugido. Mano, se Deus está, Deus falou com isso, Deus falou comigo, e eu sou um merda do cara, um pecador fugido. Pô, tinha mais gente mais santa, mais inteligente, pra quê? Então, se eu que sou uma das últimas opções, significa que o mundo inteiro está totalmente quebrado. Entende? Vocês estão totalmente condenados, vai todo mundo queimar, mano. E continue praticando a minha missão aqui, né? Não é salvar ninguém, não é mandar mensagem de paz, que vai vir, não, é que vai vir fogo. O mundo vai ser destruído e, como sempre foi, vocês deu voz aí demais pra mulher, essas porra. Deus disse que tem um dominante, não tem que seguir as leis de Deus, mano. Crescer e multiplicar é o primeiro mandamento. O pessoal sempre cerceia isso. A mulher, em qualquer segmento que ela esteja, ela sempre vai cercear a multiplicação que Deus ordenou, né? Crescer e multiplicar. Sempre vai estar endemoniando as relações, por algum motivo. Não sou eu que falo, né? Vocês não tem pesquisa. O Brasil também não tem questões tecnológicas. Eles vão, qualquer político aí, principalmente esse do MBL, que são burros pra caralho, vão defender que o Brasil vai se industrializar, que vai salvar isso.
porra nenhuma, a gente já tem um teto tecnológico, para o desenvolvimento vai ter que passar barreiras, o mundo ficou parado, sei lá quantos mil anos aí, porque eles não desenvolviam tecnologia. Eu acho que o desenvolvimento vai ser infinito. Até a questão da educação, que em vez de ser por árvore de atributos, né, um moleque sozinho, de forma individual, ela vai ali, cumpre determinada prova ou determinado conteúdo e sobe, né, ele adquire como se fosse um atributo e fica árvore, como se fosse aquelas árvores de RPG. Aí não, os caras têm ideia de mandar político atingir algum nível, né? O político vai cumprir o nível de educação, porra nenhuma, aí a outra pessoa, o aluno ali, depende dele também cumprir essas obrigações educacionais, e até tem gente que não gosta de estudar, as pessoas querem estudar não é para libertar a alma delas, é para trabalhar, é para ganhar dinheiro. Então, se não precisar estudar para ganhar dinheiro, elas vão optar por ganhar dinheiro, mano. Não é assim, cara. Esses caras são burros pra caralho, nem vou dar. Já falei pra caralho. O que mais tem pra falar aqui? Tô de saco cheio. Quero que todo mundo se foda. Deus já tá mandando vocês se condenarem mesmo. E eu vou cumprir aí. Né? Quando eu fui criança, eu falei com Deus que ia deixar meu cabelo crescer, então raspar ele para servir de testemunho, né? Que ele me curou e etc. E é chegada a hora, né? Vocês acreditam em mim ou não? Eu não ligo, não tô nem aí. Quase enlouqueci, já achei que isso seria louco por muito tempo. E... foda-se, né? Cadê? Eu tenho que ligar isso aqui. Ah, Deus tem misericórdia de mim. Ah, eu quase esqueci. Renan, aí, caso esteja ouvindo, né? Existem 7 vozes que são os 7 trovões aí de Deus para você cumprir. Caso creia em Deus, né? Você deve tirar essa tatuagem pagando das suas costas. Pensou, Deus vai tolerar outro Deus além dele? Isso não existe. Como consequente, toda religião que pratica sacrifícios deve ser extinta da terra de Deus, assim como toda religião que não tem a regra de ouro, ou seja, amar o próximo como a ti mesmo, pois toda religião que sacrifica animais precede o que sacrifica homens, e Cristo já foi sacrificado pelos pecados, não tem mais por que animal sofrer. Ó, 2, né? 3. Vocês não devem usar fundão. Por quê? Porque começaram na base da mentira. Não tem nenhuma nota, nem nada eles falando para as pessoas que seguem, etc, que queriam usar, eles armaram essa mentira. E não vem, mano, não vem dizer pra mim que não armaram. No primeiro vídeo aí que fizeram do canal de coleta dos assinantes, foi perguntado se usaram fundão e disseram que não, que ainda vi na convenção partidária, não sei o que. Não me enrolem, hein? 3. Como consequente, né, por ter mentido por o fundão e tanto que está querendo usar. 3. Todas as pessoas presas lá injustamente devem ser soltas, porque o dinheiro de quebra-quebra delas lá vai ser usado para gastar, né, por político. Então elas que estão sofrendo lá, Deus ouviu, né, as orações delas e Deus quer que elas sejam libertadas, porque elas foram aí julgadas por injustiça, né? Todo mundo que é julgado por injustos, né? Não tem um julgamento justo, né? Deus ouviu a voz delas, elas devem ser libertadas. 4? Não, é o 5 já, né? O 4 foi o outro. 5. Não devem se raspar as cabeças e deixar elas raspadas até que a lei de Deus seja instaurada. Essa vocês estão fugindo. Tomara que não fique, porque eu vou ter que ficar com a minha raspada também. Você vai ter que raspar a cabeça, né? Para mostrar como símbolo aí pro povo e para Deus também, para você mesmo, que Deus está acima, Deus vale tudo, né? Para servir de contrapartida. Eu lembro, 6, eu acho, contrapartida desse, né? Um novo sistema de justiça deve ser implementado, onde todos aqueles que estão sob a lei devem e podem ser juízes da lei, pois como pode uma pessoa estar sob a lei se ela não consegue julgar se ela é boa ou ruim? Como ela vai saber se a ação dela está ou não dentro da lei? Para ela saber isso, ela também deve ser capaz de
julgado. Todo esse sistema judiciário deve ser refeito. Provavelmente aí é um sistema via blockchain, né? 7. E último, né? Não se deve assumir até que se tenha maioria para que a lei seja estabelecida. Esse é o 7. Mesmo que ganhe, se não tiver maioria no Congresso e no Senado aí para aprovar e instaurar, né, a Constituição, a nova lei de Deus, baseada na blockchain, não é para assumir. Certo? Esses são os 7 mandamentos aí. E acerca da justiça, né? A justiça de... Por que o pessoal vai ser justiça? Porque a justiça de vocês é falha, né? A justiça fraca, é uma inaltiva, né? Uma justiça sentada, uma justiça que não faz justiça, que a espada está embanhada no colo dela, uma justiça que não tem balança, é uma justiça moribunda, essa gosta. Tem que ser substituída por uma justiça altiva em pé, com uma balança justa e com a espada que fira todos aqueles que cometem injustiça. Essa é a verdadeira justiça, não uma coisa sentada com a espada murcha e sem nada, né? Vendada, mas fala e ouve quem quer. É isso. Oh, Deus, por favor, não quero terminar esse vídeo, não aguento mais. Quase uma hora já de vídeo também de novo. A segunda parte eu achei que ia ser mais curto. Enfim, o que eu vou fazer agora, que fique aí registrado, que é para servir de testemunho que quando Deus aí me curou, que eu era criança e do joelho, etc. Eu espero que o Renan não... conselho pro Renan. Renan, cara, tira essa tatuagem nas costas, raspa a cabeça, tá ligado? Arruma a mina e desaparece, mano. Vai pra Sárdaga, tá entendendo? Vai pra Áustria, sei lá. E fica os 3 meses com a cabeça raspada, vai adorar a Deus, pede perdão. E esquece essa porra, mano. Senão esse pessoal vai comer, eles vão abrir tua barriga e comer tuas tripas vivas. Eles são muito ingratos. Não faça essa merda. Não fique com a cabeça raspada, não acredite. Não acredite em porra nenhuma daqui, entendeu? Não faça, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que ficar careca tem muito tempo, mano. Eu gosto do meu cabelo, pô. Não é? Deus tenha misericórdia de mim. O resto, isso sirva, né, como testemunha aí de que quando eu era criança, Deus me curou, né, nos meus joelhos. Não é pra raspar não, hein? É isso aí. Obrigado, Deus, é isso. Aliança aí cumprida. Espero eu, né? E... sei, cara, talvez você esteja se perguntando aqui por que isso tem a ver, né? Não entendeu nada, né, do que eu falei, porque Deus escolheria a mim, o MBL, sei lá, cara. Eu sou um pecador, um ser humano lixo pra caralho, então eu não sei porque Deus falaria comigo.
O MBL, sei lá, talvez eles tenham que se consertar, sair desse caminho merda aí que eles estão tomando, se voltar para Deus, entende? Eles se arrepender do pecado, sei lá, escutar a voz de Deus e talvez salvar alguém, porque Deus às vezes usa os ímpios e nem tem quem é tão justo assim, né, para justificar os poucos justos que tem. E às vezes ele usa as pessoas que não parecem ser tão certas, né, para salvar as que estão certas, mas que não têm força, ou foram enganadas, foram mal guiadas, etc. Talvez seja isso. Ou talvez seja o capeta aí que me enganou e tá tentando arrumar com o diabo, um palhaço sarcástico, um doente, sei lá, mano. Eu não tenho ideia. Daí, mano, falo aqui pra você o que aconteceu, o que ser sonho significa. Isso aqui prova ou não a existência de Deus, né? Porra, tipo, o sonho aí, não sei quantos anos, tá aí documentado. O que significaria se não os acontecimentos que teve no Brasil, né? Então, não sei, cara. Sei que a minha parte eu fiz. Eu tô feliz pra caramba aqui. Tá fudido, adoradores de homens, né? Agora vão criar outro negócio aí pra adorar, que é inteligência artificial, um novo bezerro agora que fala, dá resposta. Enfim, falei isso faz muito tempo já, então. Ouviu. Vamos orar aí. Deus tem misericórdia. Deus grande, misericordioso, tem misericórdia de Deus, perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Deus. Tem misericórdia desse povo, tem misericórdia do meu Pai, pois não somos perfeitos, somos falhos. Nosso coração se inclina para o pecado. Deus, tem misericórdia, nos purifica, Pai. Ó Deus, eu quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer por ter me curado quando eu era criança. Pai, te agradecer pelos anos da minha vida, achei que não chegaria dessa parte. Te agradecer por tudo que tem me dado, Pai. Sou grato por estar comigo, por respirar. Deus, tem misericórdia desse povo, e aí, Pai. Estende os dias para que até o menino que tem a possibilidade de ser salvo seja salvo. Entrega a oração, tem poder, tem misericórdia de nós, dê sabedoria para esse povo. É isso, Pai, te agradeço. Faça de mim o que eu queria, faça de mim o que eu quiser. Teu reino, faça a vontade, deixe que se faça na terra. Quero te agradecer por tudo. Amém. Que a paz de Cristo, né, esteja conosco. Uma última pergunta. E aí? Como é que está a sua fé? Seja um doador de sangue. Seja um doador de órgãos. Ah, você lembra disso aí? Claro que eu lembro. Oxi, tu não ficar botando água em cima da TV para tu tomar para parar a dor que tu sentia nas canelas? Ah, lembro não? E aí, ué, eu quero saber no dia lá que eu fui curado. Isso aí eu sabia o que eu fazia. Tu saiu pulando. Tão feliz. Ai, meu Deus. É só uma felicidade só.